Vamos lá. O tema da nossa live de hoje é sobre obra de arte como investimento. E aí eu tenho duas fontes aqui, né? Duas fontes diferentes. Uma fonte é a Você S.A., que eu falei pra vocês. E a outra fonte é o Money Under 30. Se vocês puderem me ajudar aí, Tom, Money Under 30... ou a Paty, melhor, a Paty eu tô vendo aí, a Paty trabalha com a gente na galeria, na comunicação da galeria. Aliás, a Paty que faz essas artes lindas aqui que eu uso e tal, a Paty que depois põe tudo no Facebook, põe no podcast. A Paty é a pessoa por trás aqui nos bastidores das nossas lives. Paty, se você puder compartilhar nos comentários aqui o link que eu tô olhando do Money Under 30, How to Invest in Art, que é um link que pode ajudar as pessoas que estão aqui participando da nossa live. E depois também eu passo aqui os detalhes maiores da Você S.A. para quem quiser também comprar essa matéria. E essa matéria ela começa com uma comparação. Ela começa aqui. E eu quero fazer dessa conversa aqui, né? Na nossa conversa lá, Paty, no WhatsApp tem o link do site. Essa matéria ela começa aqui com uma pergunta: é compra ou aplicação? É compra ou aplicação? Enquanto a gente vai batendo papo aqui, eu quero que vocês digam se é compra ou aplicação. Põe aí hashtag compra, hashtag aplicação. O que vocês acham para vocês, né? O que significa a compra de uma obra. E aí depois no final eu vou fazer essa mesma pergunta aí para saber se, enfim, muda opinião ou não. Então vai subindo aqui o hashtag é compra ou aplicação. Palomari, bem-vindo. O Palomari é um cara que investiu em uma obra alguns anos atrás. Que legal, grande amigo. Então ela começa ali. Enquanto a maior parte das pessoas considera opções como ações, poupança, CDB ou fundos multimercado quando pensa em aplicar o seu dinheiro, pouca gente se dá conta que uma série de produtos como relógios, garrafas de vinho, acessórios de grife e obras de arte podem funcionar como investimentos alternativos que em alguns casos alcançam rendimentos superiores às aplicações tradicionais. E aí ele começa aqui com o caso da Simone Arruda, uma empresária de Fortaleza de 41 anos, que para diversificar a carteira de investimento dela, a compra de bolsas de luxo, foi uma forma de diversificar a carteira dela. Então ela pôs aqui: eu tinha ações da Petrobras e perdi muito dinheiro com o escândalo da Operação Lava Jato, por exemplo, né? Quando foi descoberto o escândalo, por exemplo. Em contrapartida, ela, a partir de um interesse pessoal, no objeto, né, bolsas, ela começou a ir atrás de edições limitadas, numeradas, marcas de grande reputação como Louis Vuitton, Hermès, Chanel, que ela viu na pesquisa dela que raramente perdiam valor e mais tarde podiam ser revendidas até pelo triplo do preço original, porque ela vai acontecendo o fenômeno da escassez, que é um dos gatilhos mentais fundamentais para a decisão de compra das pessoas, e que ela, por exemplo, tinha possibilidade de vender isso pelo triplo do valor. Ela deu aqui um exemplo, né, de uma bolsa Louis Vuitton que ela tinha comprado na Europa por 12 mil reais e que demorou 3 meses para ela receber o trabalho, para receber a bolsa, mas que ela estava fazendo uma aposta de longo prazo. E aí ela dava uma dica aqui muito legal: um site Bag Hunter, bag de mala, né, de mochila, de bolsa, Bag Hunter, e Hunter de caçador. Bag Hunter, ele permitia comprar, vender e trocar bolsas de grife e mostrava quanto essas marcas tinham valorizado no decorrer dos anos. E aí ela tinha alguns exemplos de bolsas dela mesmo, que ela tinha vendido, por exemplo, um modelo clássico da Chanel, o Medium Classic Flap Bag,
que teve uma alta de 71%, quase 72% entre 2010 e 2015. Foi uma bolsa que ela comprou por um valor, teve essa valorização, eu não consigo ver aqui o valor monetário, aqui acho que ele está só em aqui ele tá só em percentual, e ela foi revendida. Ela comprou por cerca de 9 mil reais e depois de 2 anos ela revendeu por 12 mil reais, tendo rendimento médio de 16,5% ao ano com o produto. Esse exemplo da Flip Bag, da Flap Bag da Chanel, era um exemplo que tinha uma grande rentabilidade ao longo dos anos. Não é o caso específico aqui da nossa colega Simone, que era a Simone Arruda de Salvador. No caso da Simone, experiência real, ou seja, ela não está olhando dados de outras pessoas, a experiência real dela, ela comprou uma bolsa por 9 e vendeu por 12 em 2 anos, no intervalo de 2 anos, e por isso ganhou 16,5% com esse produto. Ou seja, depois de um tempo, a própria valorização, ela vai dando o testemunho dela aqui, a própria valorização, com a própria valorização, ela foi comprando outras bolsas e acabou se tornando uma baita bag hunter, né? Como o próprio nome do site ali deu, de possibilidades, de bolsas, de artigos de luxo, assim, nesse segmento, e fazendo dinheiro com isso, né? Ele trazia aqui um outro exemplo da Gláucia Alves, engenheira de 30 anos do Rio de Janeiro, que também tinha conseguido uma bolsa shopper da Chanel, uma bolsa Chanel shopper, que ela também teve ganho financeiro em cima dela, também na ordem de 16%. Muito bem. Então ele vai comparando aqui, e aí eu vou fazer como é que fala? Um suspense aqui para vocês. Ele mostra aqui, entre os vários ganhos que as pessoas tiveram, né? Comparando itens diversos, as bolsas de grife com um rendimento médio de 14,20%. Ele comparou, a jornalista aqui, né, a Adeline Daniela, ela comparou 2 anos, ela comparou 2015 e 2016. Aí ela comparou CDI, poupança e Bovespa, né, CDI, poupança e Bovespa, e depois 4 itens fora da curva, né, 4 itens alternativos, que eram as bolsas de grife, relógios, uísque e obras de arte. Muito bem. Então falamos aí primeiro dessas duas colegas, dessas duas pessoas de Salvador e do Rio de Janeiro, de Fortaleza e do Rio de Janeiro, que tiveram esse sucesso com as bolsas. Aí vinha um segundo caso muito interessante, eu particularmente desconhecia, tá? O mercado específico das bolsas. Esse segundo mercado que ele vai falar aqui, que são dos relógios, também se mostravam excelentes alternativas. E aí ele mostra lá, né, donos de marcas conhecidas como Cartier, Patek Philippe, Rolex, podem revender esses itens por até 4 vezes o valor da compra em um intervalo X de tempo. Foi o que mostrou, aí ele pega um leilão específico do Rolex Daytona Paul Newman, da década de 70, né? Em 2011, essa casa de leilões tinha vendido esse relógio por 180 mil reais. 180 mil reais. E atualmente, ou seja, 2 anos depois, minto, 5 anos depois, porque é em 2011, e aí a matéria, né, dá a entrevista aqui de 2015, o mesmo relógio sendo arrematado em leilões internacionais por até 250 mil dólares, cerca de 792 mil reais ao dólar da época. Quer dizer, de 180 para 792 mil reais, é uma valorização aí de 340%. Nesse intervalo medido, ele dava 56% ao ano. Cara, 56% é bizarro assim, sério. Caso o mesmo valor tivesse sido investido na poupança, eu fiz algumas anotações aqui, né, para trazer esses dados para vocês, nos meus famosos papeizinhos aqui, números e tal.
caso esse mesmo valor tivesse sido investido na poupança no mesmo período, o rendimento total do período seria de 58% aproximadamente, tá? Ou seja, bizarramente inferior. O que ele rendia ao ano, a poupança ela teria rendido no período inteiro, né? No período de 5 anos, que é o período avaliado, 2011, 12, 13, 14, 15, no caso específico desse relógio. E aí também ele traz para o gráfico, né? Ele traz aqui para o nosso acompanhamento, aí ele já põe aqui, ó, depois das bolsas de grife, ele já põe os relógios. Então ele põe aqui as bolsas de grifes distribuído linearmente de 14,20% ao ano. Ele põe os relógios aqui distribuído linearmente 56,6% ao ano. De novo, né, baseado em alguns exemplos específicos. E aí ele vinha aqui com um outro item, que era o item das bebidas raras. Quando se trata de bebidas, uma certeza é que quanto mais envelhecidas, mais caras elas ficam. Lógico, bem cuidadas, né? Quando você quando você mantém a coisa num estado de conservação razoável, né? Principalmente falando de bebida, porque, enfim, é um item de consumo, né? Enfim. E aí ele fala, quando achamos... Aí o item que o Deco Rossi, que é um consultor de enologia, né? A pessoa que foi consultada aqui para essa matéria, ele fala que quando você acha uma safra que não está mais no mercado, o seu custo é obviamente mais alto pela escassez, né? Então, de novo, o mesmo gatilho mental, né, da escassez sendo usado aí para justificar o aumento, né, a valorização de um item específico, nesse caso, das bebidas raras. E aí ele dava um exemplo aqui, um dos vinhos mais caros já vendidos na história é um Chateau Cheval Blanc, o Bordeaux da safra de 1947. Ele foi arrematado por cerca de 960 mil reais em um leilão em Genebra, na Suíça, em 2010, né? E aí ele dá uma comparação desse caso específico, né? Desse Bordeaux específico, dessa safra específica, da valorização dela. E ele traz um outro item muito legal, que é o whisky, né? A gente está acostumado a ver os vinhos, mas ele traz aqui o whisky, né? O whisky atua como uma diversificação da cesta, principalmente para multi-investidores. Aí ele traz uma outra pessoa específica, né? O Maurício Leme, que é Brand Manager da Macallan. E ele fala, segundo o executivo, existem até índices específicos que mostram quanto algumas marcas têm valorizado. Aí, igual o Bag Hunter, que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, né? Para você medir a valorização de bolsas especificamente, ele indica aqui o World Whisky Index, o Hair Index Whisky 101, são alguns exemplos, 2 exemplos aqui, se vocês puderem me ajudar a digitar aí no comentário. O primeiro é World Whisky Index e o segundo é o Hair, de raro, Whisky 101. São 2 exemplos de índices que mapeiam a performance de whiskies, né? E aí ele traz um exemplo aqui de um Macallan de 18 anos apresentando rendimento de 109%. Bizarros 109% no período de 12 meses, né? Aí, de novo, nas minhas comparações aqui, né? Se você tivesse colocado, comparado com o CDI, por exemplo, você tinha Ibovespa, você tinha 22%, CDI você tinha 13%, poupança você tinha 8% no mesmo período. Então, de novo, é um item que foge da curva, né? Os whiskies. E aí, a pessoa, né, a Adeline também trazia aqui o item dos whiskies, ó. Então ela começava a comparar as bolsas de grife crescendo 14% ano a ano, os relógios 56% ano a ano, e o whisky tendo uma subida de 14% nesse primeiro ano e de 141% nesse segundo ano. Esse é o exemplo do Macallan. Deixa eu ver se é isso para eu não falar besteira. Macallan, de 18 anos,
desse exemplo específico de whisky. Aí, muito bem, estou falando aqui falei das bolsas, falei dos relógios, falei do whisky. E aí, um último item que a Adeline traz para a matéria foram as obras de arte. Aí ele traz o caso de um colecionador, Ciro Toledo de Andrade, que em 2015 investiu R$ 4.400 em uma obra de um artista jovem brasileiro. E passado um período depois, ele conseguiu revender essa mesma obra por R$ 22.500. Aí ele fala: quando eu comprei a obra, avisei ao galerista que tinha intenção de vendê-la ao atingir determinado valor. O rendimento extraordinário de 410% ultrapassou de longe qualquer aplicação tradicional. Eu já imaginava que teria bons resultados, mas não dessa forma e nem tão rápido. Aí ele fala do período que ele revendeu a obra para cá, ele já comprou outros trabalhos que decoram a casa dele, mas ele tem consciência que a minha coleção, ele fala no caso dele, a minha coleção tem função de aumentar o meu patrimônio. Olha que legal, ele coleciona única e exclusivamente para aumentar o patrimônio dela, né? Para ele, o segmento de arte leva vantagem em relação a outros investimentos alternativos por ser mais acessível. Olha que bizarro. Ele fala que hoje é possível investir nesse mercado a partir de 2, 3 mil reais. Antes eu achava que obras eram coisas inatingíveis, afirma Ciro. Aí tem uma outra ponderação aqui, um outro fator positivo que a matéria pondera, é que não há taxa de manutenção, taxa de performance, taxa de entrada, taxa de saída, IOF, entre outras que incidem nos principais fundos de investimento. A rentabilidade é praticamente líquida se não fosse pelo imposto de renda. Então, cara, assim, aí, enfim, né, ele mostra a foto do Ciro aqui, aí ele mostra aqui a comparação, enfim, né, de todos esses itens aqui. Ele tem os 2 anos, ele põe aqui o CDI, né, depois ele põe a poupança, depois ele põe o Ibovespa, ele põe as obras de arte, ele põe as bolsas de grife, os relógios e o uísque aqui. E para minha alegria, né, ou para nossa alegria que está aqui, as obras de arte superando em muito esse ganho financeiro, para quem esse fator acaba sendo importante. Até aí, tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido aqui o nosso papo? Comenta aí, deixa eu ver as perguntas. Já tenho várias perguntas aqui, deixa eu abrir algumas aqui pra gente responder, pra gente interagir com elas. E agora? Tem uma pergunta que tá em vários. Como você administra o brand OMA para que ela valoriza? E qual é o seu target para isso? É uma boa pergunta, Marcelo. E eu vou usar ela de gancho para falar o que eu já falei aqui em outros momentos, que de fato quem compra obras dentro da galeria e dentro da OMA Galeria, eu vou falar do meu trabalho, né? Eu não conheço o trabalho de todos os galeristas, mas vou falar do meu trabalho. Ele tem a certeza, ele tem a segurança de que é uma galeria séria, trabalhando o artista seriamente e promovendo oportunidades para esses artistas, de modo que as obras deles valorizem com o tempo. A nossa, vamos dizer assim, o nosso desejo com os nossos artistas não é vender 100 obras a R$1.000 ao longo do tempo, mas é vender uma obra a R$100.000 em algum tempo, né? Então a gente trabalha mirando essa construção de longuíssimo prazo, e para que isso aconteça, vários pratinhos, várias engrenagens, várias coisas tem que acontecer. Mas a gente já tem alguns casos felizes, né?
Aliás, eu acho que praticamente todos os artistas da galeria começaram, por exemplo, as primeiras obras do Giovanni Caramello, de um dos escultores que trabalha com a gente, elas eram vendidas a aproximadamente 8, 10 mil reais, mais ou menos. E hoje um trabalho do Giovanni, ele tem uma média de 30 mil reais a obra dele, né? Isso a gente está falando de 5 anos de trabalho, 6 anos de trabalho, mais ou menos. O trabalho do Andrei, a mesma coisa, as telas do Andrei, uma tela média do Andrei, ele tinha ali um valor de 6, 7 mil reais, 10 mil reais beirava, e hoje os trabalhos do Andrei, ele tem um valor médio também de 30 mil reais. A mesma coisa os trabalhos do Thiago Toys, as mesmas coisas, quem mais? Os trabalhos do Nário, a mesma coisa, enfim, todos os artistas da galeria. A gente vai trabalhando essa valorização de obras pautadas sempre por algum acontecimento relevante na carreira deles. Ou seja, a gente não flipa, né? Não brinca com o valor das obras de arte. Ah, oferta e demanda, vamos subir o valor. Não. Quem coleciona aqui, e tem aqui alguns amigos colecionadores, eu vi a Gisele, eu vi o Palomari, quem mais que já comprou com a gente que tá por aqui? Quer ver? A minha irmã mesmo, a Raquel, enfim, e algumas outras pessoas que já compraram com a gente, sabe do que eu tô falando, que durante muito tempo, é engraçado que por algum momento, isso já foi reclamação de alguns colecionadores, porque eles falam, pô, não tá na hora de subir o preço do fulano, não tá na hora de subir o preço do Beltrano, muitas vezes pautado só pelo tempo, né? Pautado pela produção nova, pautado por algumas coisas XYZ. Mas nós pautamos sempre o reajuste de preço de algum artista da galeria, paralelo a algum feito grandioso para a carreira dele, ou algum conjunto de feitos grandiosos para a carreira dele. Porque a gente tem a noção de perenidade dessa obra. Então, quando acontece alguma coisa que essa obra vai se tornar um item perene, por exemplo, entrar dentro de uma coleção institucional de um grande museu, o artista vai morrer em algum momento. Mas aquela coleção, aquela obra dentro daquela coleção, ela tem um sentido muito mais perene do que a própria vida do artista. Tende a ser assim, exceto se os museus nacionais não pegarem fogo, né? Pelo amor de Deus. Faz sentido para vocês? Respondi a sua pergunta aí. Então, Marcelo, a gente trabalha muito e hoje, na boa, assim, tá aqui o Rodrigo Bari que não me deixa mentir. Você trabalha a galeria Os Artistas muito bem. O Rodrigo Bari é um exemplo clássico. Aliás, Rô, se você quiser entrar aqui, se você estiver disponível, eu te convido para entrar. A gente não tinha combinado, para você dar o seu testemunho, para você falar o que aconteceu com você desde que você começou a colecionar os seus trabalhos, né? O Rodrigo é um exemplo disso, que comprou um trabalho, enfim, porque começou a ver as possibilidades daquilo, começou a ver oportunidades naquilo, começou a ver uma movimentação de mercado por trás daquilo. Ele não era colecionador, ele comprou a primeira obra dele, ele já pagou um valor substancial por essa obra, a primeira obra dele. Eu sinceramente não me lembro, viu, Rô? Se foi uma obra de 20, 25, de 30, mas eu lembro que foi uma obra já de um valor substancial. E o Rodrigo hoje tem um olhar muito apurado para isso, né? Ele tem um acompanhamento muito apurado para isso, compra de várias galerias. E tá aqui o testemunho dele. De verdade, eu não tinha combinado com ele isso. E ele acabou de escrever aqui, de forma mais estruturada do que qualquer outra galeria que eu conheço. Rô, foram as máscaras. Eu lembro qual obra, eu não lembro o valor. Eu acho que foram 22 mil, 24 mil, deve ter sido alguma coisa assim. E eu concordo com o que você falou. O trabalho que a gente faz de acompanhamento desses artistas, né, de projeção desses artistas, eu não conheço outra galeria que faça um trabalho tão organizado e tão coeso e tão consistente como a gente tem feito. Tem muita gente fazendo bons trabalhos, né, mas eu confio muito no trabalho que a gente vem fazendo e contra fatos não há argumentos, né? Enfim, tem um pouco... Olha eu expondo o Rodrigo aqui, foi um pouco mais. Beleza, eu vou te chamar daqui a pouquinho, Rô, fica aí. Eu queria falar uma coisa aqui, ó, porque nem tudo são flores, né? E aí a nossa jornalista, a Adeline Daniele,
ela fala uma coisa muito legal, para não perder dinheiro, né? Os bens materiais, assim como títulos financeiros, podem desvalorizar até a hora da venda. Alguns cuidados podem reduzir esses riscos. Então ele fala aqui, contrate um seguro. Todo investidor que mantém itens de luxos raros para revender no futuro precisa fazer um seguro para evitar prejuízo em caso de roubo e tragédias naturais, né? Então isso é uma coisa fundamental. Por exemplo, a galeria vende obras e muitas vezes os colecionadores têm uma necessidade pontual de dizer, olha, você consegue segurar a obra na galeria? Você consegue segurar a obra num depósito, num armazém, em algum lugar? E isso é uma responsabilidade muito grande, porque, enfim, pode acontecer inúmeras coisas, né? Aí ele fala aqui, previna a depreciação. Uma segunda dica, ainda que muitos produtos fiquem mais caros conforme envelhecem, é preciso conservar as peças para que não deteriorem. Quem coleciona os vinhos, se a bebida oxidou ou estragou quando a garrafa é aberta, ela pode acontecer, né? Para reduzir o risco, é preciso acondicioná-la em local adequado. A mesma coisa para as obras, ela pode oxidar, né? Ela pode pegar fungo, ela pode pegar uma série de ataques biológicos, N ataques, que podem depreciar, né? Que podem atingir o material. Um terceiro item, um terceiro cuidado muito importante, garantia de autenticidade, né? O investidor deve sempre exigir, ou em caso de venda, fornecer um número de série, certificado, alguma nota fiscal, algum documento que comprove a autenticidade e que ateste que aquele produto é único e original. Depende, né, se o produto é único ou não, no caso de um vinho. Existe um grupo de galeristas que se reúne e que está reunido atrás de um grupo de WhatsApp aqui que discute muito sobre N itens. E um dos itens que a gente discutiu recentemente foi sobre certificados de autenticidade, né? Eu não me lembro agora qual foi o start, mas foi alguém perguntando se o artista assinava o certificado de autenticidade, se a galeria assinava, se isso assinava, aquilo assinava. Nós, na OMA, a gente fornece uma pasta que não contém só o certificado assinado pela galeria e pelo artista, obrigatoriamente, nenhum certificado sai assinado só pela galeria, todos eles saem assinados também pelo artista, embora isso demande uma logística, um custo muito grande para nós, é uma coisa que a gente vê como fundamental. Marcelo tá dizendo que tá travando, pera aí Marcelo, deixa eu tentar corrigir esse trava-trava aqui. Às vezes é por causa que o celular esquenta e aí ele trava mesmo. B, você pode me ajudar aí, ver se ele tá travando? Por favor. Você quer o gelo? Eu tô com o gelo aqui. Então a garantia de autenticidade, né? E aí isso é uma das coisas, por exemplo, que o Bari acabou de falar e que pra mim é fundamental, é um detalhe muito simples. Mas você, colecionador, você dono da obra, não adianta você ter um certificado de autenticidade, minha opinião, tá? Única e exclusiva do Tomás. Só com a assinatura do galerista. Porque se a galeria fechar daqui 10 anos? Aí você vai ligar pra quem? Pra perguntar se aquela obra é original, se aquela obra é autêntica, se aquela obra é sei lá o quê. Você precisa de um certificado que seja assinado por ambos. Né? Você precisa de um certificado que seja assinado por artista e de um certificado que seja assinado pela galeria também, para mostrar a procedência daquele trabalho. Na história, no curso da arte, no curso da história daquela obra, as pessoas vão pesquisar. O Tomás trabalhava com o Giovanni Caramello, então faz sentido o Tomás ter emitido um certificado aqui de uma obra do Giovanni Caramello? Em meados de sei lá quando. Se eu tô falando daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos, quando a gente vai comprar, não é o meu caso, tá? Mas quando as pessoas vão comprar uma obra rara, uma obra de um modernista, uma obra que foi descoberta depois de sei lá quanto tempo, muitas vezes aquelas etiquetas no verso da obra, elas indicam muito se aquele moldureiro era um moldureiro que fornecia para aquele artista, se aquela galeria era a galeria que revendia a obra daquele artista, se aquele leilão algum dia
sabe? Então são dicas, são pistas que vão trazendo autenticidade, caso você não tenha, né, uma afirmação do artista propriamente dito, essa obra é minha, original, de minha autoria, tá aqui, é assinado pela minha mão, você confere uma assinatura, você pode ter me fugiu o nome agora, um selo de autenticação em cartório, por exemplo, por semelhança, acabou, resolveu o assunto, aquela obra é original, é daquele artista e acabou. Mais uma coisa que ele fala aqui, marcas consagradas, ou seja, ele já falou, contrate um seguro, previna a depreciação, garanta a autenticidade, marcas consagradas é a quarta dica que ela fala aqui para não perder dinheiro. Para os iniciantes, é mais seguro investir em marcas consagradas com maior potencial de revenda. No caso, ela se orienta aqui às bolsas, aos relógios, né? Mas o mesmo vale, por exemplo, para as obras de arte. Então, se você trabalha, né, se você consome de uma galeria que já tem uma jornada, que já tem uma breve jornada ali percorrida, isso pode ser mais um fator de segurança para você. Aquele trabalho, nada contra, tá? Nada contra. Mas aquele trabalho que você compra lá na Praça da República ou que você compra em Embu das Artes, você muitas vezes não tem o lastro disso. Você não tem a segurança de que aquele artista vai se inserir, vai continuar, tem condições financeiras e N condições para continuar produzindo e continuar e ter alguém impulsionando aquele cara por trás, né? Você muitas vezes consome porque é um trabalho bonito, porque é um trabalho que te toca e não tem nada de certo ou errado nisso, tá? Se te toca, se é uma coisa que você gosta, faz todo sentido você comprar. Agora, se você tem o olhar essencialmente da valorização da obra de arte, né, da valorização do ganho financeiro com essa obra, vale você comprar de marcas consagradas. E aí a marca consagrada pode ser uma galeria, por exemplo, né? A Pina tá aqui, eu não sei se ela tá concordando ou discordando no caso, mas ela tá aqui latindo. Último item que ele fala aqui, ou dica para não perder dinheiro é pesquise onde vender, né? A venda desses itens pode ser feita em leilões, sites de artigos usados, lojas de antiguidades, galerias de arte. Aí o Maurício Leme, da The Macallan, fala, é possível vender a outros colecionadores ou usar um broker. Então, isso é muito importante também. Por exemplo, uma galeria que trabalha, que nem no meu caso, tá? Vou falar do meu caso. Eu trabalho com o Andrei Rossi, com o Giovanni Caramelo, com N artistas. Se você quer revender um trabalho desse artista, é mais prudente, coerente e, vamos dizer assim, facilitado que você me procure para fazer essa revenda. Porque muitas vezes eu sei quem quer esse trabalho que está na sua casa, né? Então essa venda pode acontecer de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, né? Então isso enfim, uma dica muito interessante aqui pra gente pensar. Vou convidar aqui o nosso amigo Rodrigo Bari, que legal. Vou pôr ele aqui como é que fala? Na perguntas com a gente. Muito bem. Deixa eu dar um... Fala, Tom. E aí, Rô, tudo bem? Tudo, e você? Que fogueira, hein, meu amigo? Pior que eu tinha marcado aqui pra me avisar, né, da live. Aham. E eu cheguei agora há pouco, eu tava fotografando e tal. E aí veio o aviso, mas eu não consegui entrar na hora. E o Nário me mandou também o link. Ah, que legal. Que legal. É isso aí, ó. Já dedurou o Nário também. Muito bem, Nário. Tá botando o dedo no aviãozinho aí. Muito legal. Rô, primeiro, obrigado de ter topado aí nessa brincadeira da gente, né? Brinquei que tô te pondo na fogueira aí, nessa berlinda. Muito bom, então, obrigado. É, de ter topado expor aí um pouco da sua história, mas conta pra eles, a gente, enfim, não tinha combinado aí, conta pra ele como que aconteceu a sua aproximação com esse circuito e o que te motivou, por exemplo,
a dar esse primeiro passo e comprar o seu primeiro trabalho? Vamos por partes aí, a comprar o seu primeiro trabalho. Como foi para você? É, cara, eu fui naquela SP Art de, o que, 3 anos atrás com você? Com você, não, com o Luiz, nosso amigo em comum, né? Foi 2018, se não me engano. 2018, acho. Que eu fui, na verdade, meio contrariado, né? Eu não tava muito afim de ir, não. Mas aí o Luiz me convenceu aí, e a gente foi dar uma passeada lá, tal. Ele comentou de você, comentou da galeria, né? Aham. E a gente chegou na SP Art, legal, demos uma passada lá no stand da OMA, você não estava lá na hora. A Luiz falou, vamos dar uma passeada, depois a gente volta aqui. Beleza. Aham. Aí a gente passeou, andou a feira inteira. Andar a feira com o Luiz é sensacional, né? Porque ele manja tudo, né? Uma enciclopédia. É. E aí na volta a gente passou de novo na galeria, você estava lá, e enquanto você estava conversando com outras pessoas lá, não lembro se era cliente, enfim, não sei, eu parei na frente da, da obra do Giovanni que estava lá, aquela do menino Com a mão na cabeça. fazendo Already com a mão na made. cabeça, assim, né? É. E aí eu comecei a. E aí eu parei do lado e eu prestei atenção. Eu falei, cara, e eu arrepiei na hora que eu prestei atenção nos detalhes. Assim, eu falei, bicho, isso aqui é muito bom, né? E primeiro impacto foi esse, meu, de gostar muito mesmo, de achar impressionante, né? Os Uhum. detalhes, a expressão do trabalho do Giovanni é foda, né? Porque não é só a técnica, né? É. É aquela outra coisa que a gente não sabe o que é, né? Que a gente fala de vez em quando, que não dá pra É. explicar. Sim. E a gente ficou lá olhando a escultura e tal. E eu fiquei impressionado e tal. Aí uma hora você liberou, a gente foi conversar com você. Uhum. E quando a gente começou a bater papo e tal, que eu falei que tinha gostado, eu não estava ainda, na verdade, interessado em, ou pretendendo comprar a Uhum. obra, né? Uhum. E só que, cara, eu comecei a olhar também, além de ter gostado muito das coisas, eu comecei a olhar a movimentação em volta das coisas do Giovanni. Do Giovanni. E eu comecei a me ligar que tinha gente com perfil ali de colecionador. Eu vi que tinha cara que era do meio e tal, e eu vi o público geral também reagindo muito ao trabalho do Giovanni. Uhum. E E aí eu vi que tinha parado também pessoal de imprensa lá e tal, o pessoal tava filmando ali, eu falei, cara, tem um zoom aqui, que isso aqui Tá realmente é uma coisa diferente, tem alguma coisa aqui, acontecendo né? aqui. Tem alguma coisa aqui, né? E eu já tinha gostado muito. E aí eu fui bater papo com você, né? A gente começou a conversar mais lá, entre um atendimento seu e outro, com os clientes, a gente começou a bater papo. Até a hora que eu me deu um estalo assim, eu falei, cara, eu acho que eu não posso perder essa oportunidade, não. E aí a gente começou a conversar de valores, né? De compra, né? De valores De mesmo. compra. E você me contou um pouquinho da história, da galeria, tal. Você me contou do seu background, né? Aham. E, e eu saquei que você fazia esse trabalho sério com a galeria, né? Eu falei, pô, o trabalho do cara é estruturado, né? O cara sabe o que está fazendo. Isso já é uma coisa que dá segurança, que é Aham. aquilo que você falou, né? Você vai validando as coisas, né? Aham. E mais o trabalho do cara, mais a repercussão que estava tendo já. Eu lembro que eu gostei muito também daquela do pássaro do Andrei, O que Andrei. estava na parede lá. Que Sim, depois, sim. muito tempo depois, eu acabei ficando com ela, né? É, tem coisa que dá a volta no mundo e não adianta. É, e aí a gente conversou tal, enfim, e acabei ficando com as máscaras do G, né? E aí eu lembro que você brincou pra mim, isso aí vai viciar. Você falou, isso aí vai te picar e você vai ficar viciado nisso. E realmente, né? Uma porque eu gosto muito de arte, e outra porque eu vi também como investimento, as duas coisas, né?
E foi Mas, na engraçado. verdade, eu vi como investimento, mas eu não penso em vender. Hoje você vai ter tem apego ao trabalho. Mas você sabe uma coisa que foi engraçada, Rô? Porque você chegou ali com um amigo. O Luiz é um amigo, né? Enfim, nós também nos tornamos amigos depois de tanto tempo de relação aí e tal. Mas o Luiz já era um amigo e o Luiz entende que esse momento da feira ele é um momento muito crucial de você atender, de comércio mesmo. Então, a nossa conversa até então ela estava super picada. E aí eu vinha e conversava com vocês. Vocês estavam sentados ali na mesa, tinham guardado mochila, sei lá, dentro da reserva técnica. Vocês estavam como amigos ali no stand, não como compradores, ou seja lá o que for. E aí você foi vendo, eu penso, né? E para mim foi uma lição muito legal, que você foi vendo a coisa de uma forma muito mais sincera, muito mais franca e muito menos vendedora. Porque eu falava uma coisa para você, né? Eu falava assim, puta, esse meu trabalho desse menino é muito legal, porque acontecia tal coisa, e aí ele foi para o seu. Aí eu falava assim, dá licença aqui um minutinho, e ia atender alguém. Aí voltava, aí você falava assim, ah, entendi. O que você tava falando mesmo? Aí eu falava, não, trabalho desse menino aqui, porque aconteceu isso, porque foi aquilo. Falei, dá um minutinho aqui, saía para entender alguém e voltava. Aí eu ia jogando pílulas assim, e a nossa conversa foi toda picada. Até que você falou assim, cara, para com essa porra aí, vamos conversar agora que eu comecei a me interessar por esse negócio. Não é possível. Tem alguma coisa acontecendo aqui, e não é possível que, de fato, é o que eu falo muito das validações, né? A imprensa estava atrás, os colecionadores estavam atrás, o público espontâneo estava atrás, a própria galeria estava promovendo ele, né? Nós somos 10 artistas, eu tinha levado, se não me engano, 4 artistas para aquele dia da feira. Quer dizer, a galeria também pôs para jogar naquele momento e tal. Quer dizer, são todas percepções que são percepções mercadológicas, vamos chamar assim, né? Para quem está atento, você é um cara que investe em N outras coisas também, você está atento no que está acontecendo e foi percebendo. Aí, Rô, legal. Você comprou esse primeiro trabalho do Giovanni, foi numa ordem de grandeza aqui, para a gente não precisar falar de números exatos. Foi na casa dos 20 mil que você comprou esse trabalho, né? Um pouco mais. Tá. Uns- E aí, de lá para cá, qual que é o seu sentimento, por exemplo, com o Giovanni? Vendo, por exemplo, a relação que você tem com a galeria e da proximidade que a gente criou e do que a galeria te abastece de informação ou não, do que o artista te abastece de informação ou não. Como que você se sente hoje sendo um colecionador desse artista especificamente? Cara, eu gosto muito, continuo gostando cada vez mais do trabalho dele, mas não só dele, né? De vários artistas da galeria, do André, do Nário, do Paulo, do Bruno, enfim, se eu esquecer alguém. É, mas eu tenho muita segurança, na verdade, também quando eu penso do ponto de vista de investimento. Porque eu continuo vendo o trabalho da galeria e dos artistas, né? Muito consistente. É. Então, embora não sejam artistas consagrados, né? Talvez agora já num nível cada vez maior, né? No Brasil e começando fora do Brasil, mas o nível de segurança da consistência do trabalho é muito grande. Sim. Eu fico feliz desse feedback, né? E para mim, você usou uma palavra que para mim é fundamental, que é consistência. E a gente procura ser intenso na medida que a gente consegue manter a consistência, porque de nada adiantava eu te atropelar com um tanto de informação e tal, e enfim, aquele voo de galinha, assim, você fala, nossa senhora, e depois ficar 6 meses sem falar contigo, né? Então, essa consistência é um tocante muito importante para nós, especificamente na galeria, de manter o colecionador sempre informado do que está acontecendo com esse ou outro nome que ele tem na coleção dele. Rô, eu queria falar do Andrei também, porque por acaso eu dei esses dois exemplos e você é um cara que tem alguns trabalhos do Giovanni, né? Depois que você comprou o primeiro, acho que você deve ter 3 ou 4 trabalhos do Giovanni, 3 trabalhos do Acho que Giovanni, 3. 3 trabalhos do Giovanni.
E do Andrei você deve ter uns 8 já, né? Tem os menores também, né? De pintura, eu sei que você tem 3 pinturas, duas pinturas grandes, uma pintura média, e mais desenhos deve ter, acho que pelo menos uns 4 ou 5, com certeza. E como que foi, por exemplo, para o Andrei, né? Como que foi essa mesma relação com o Andrei? Haja visto que aí faço até um convite para o pessoal que está aqui na live, depois pesquisar lá, é Giovanni Caramelo com 2 L's, e Andrei Rossi, acho que é Andrei Rossi Atelier, ou Atelier Andrei Rossi. Tom, se você puder me ajudar aí, ou a Paty, de pôr o arroba deles nos comentários. É, Como é que foi no caso do Andrei, Rô, que rolou essa motivação aí? Eu já tinha gostado também do trabalho do André desde que eu vi o Pássaro lá naquela primeira mesmo SP Art, né? Uhum. O impacto da escultura foi muito grande, então a primeira que eu acabei ficando foi a do Giovanni, e eu não conseguia comprar duas ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas eu fiquei com o trabalho do André na cabeça. E eu fiquei impressionado com a técnica dele, enfim. E aí, quando ele mudou a, a mídia dele para essa nova que ele está trabalhando com a base branca, né? Eu achei que a técnica dele ficou assim, valorizou muito, ficou muito mais evidente, ajudou demais o trabalho dele. Uhum. E aí eu fiquei fissurado nessa série nova que ele começou. O Andrei, de fato, ele teve. O Andrei é um cara que ele teve um caminho um pouquinho diferente do Gi. Porque o Gi, de fato, por ele ter esse apelo visual muito grande, ele arrebata, assim. O Gi, você olha, você não consegue esquecer o trabalho dele. Ele, enfim, é muito maluco, assim, a relação que as pessoas têm com o trabalho do Giovanni. E o trabalho do André, ele tem um quê de mórbido, assim, é, de grotesco, que coloca as pessoas numa dúvida, né? Coloca as pessoas enfim, é difícil lidar. Você tem que ter maturidade para lidar com o trabalho do André, né? Em outras palavras. E aí o trabalho do André durante as coisas para a carreira dele, a carreira do André andava muito rápido, né? Do desenvolvimento de carreira dele, mas comercialmente o trabalho dele era muito difícil. Sempre foi muito difícil. E a gente segurou muito o valor do André, né? Apesar dele ter tudo quanto é premiação de salão, de tudo que você imagina, ele tem, de todos os cantos do Brasil. Acervos institucionais, ele está na maioria dos acervos institucionais, MAM, MAR, tudo. Coleções privadas, nas principais coleções privadas, né? Gilberto Chateaubriand, puta, um monte. Das principais coleções particulares. O Gilberto Chateaubriand, que talvez seja um dos maiores colecionadores brasileiros, deve ter umas 15 mil obras na coleção dele. Ele deve ter umas 30 do André, sei lá, 40 do André. Enfim, para o pessoal ter ideia, por exemplo, o acervo a coleção do Gilberto Chateaubriand, quem guarda ela hoje é o MAN do Rio de Janeiro. Então é uma coleção bizarra, assim, né? O próprio MAN do Rio de Janeiro tem obras do André também, uma tonelada, deve ter umas 8, 9 obras, enfim. E, e aí residência fora, residência na Alemanha, museu na Alemanha, exposição na Polônia, puta, muita coisa assim acontecendo, exposições internacionais e tal, e a gente segurando o valor dele por muito tempo. Você comprava o trabalho do André por 6, 7, 8, 10, 12, né? E aí, quando ele chegou nessa nova fase, quando ele chegou nessa nova série, que é o que você comentou, né, das telas em branco, aconteceu uma busca desenfreada pelo trabalho dele e por vários momentos da carreira dele. Então ele teve uma curva de aceleração que foi muito mais lenta em termos de valorização, e a gente está aqui numa live falando sobre valorização de obra de arte como investimento. Ele teve uma valorização muito mais lenta e, de repente, um salto muito maior. A obra do André, que era adquirida há, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás por 15 mil reais, hoje ela está 29, 30 mil reais. E a gente não tem trabalho do André. Não tem. Você sabe,
porque você já pediu o trabalho X e o trabalho X não tava disponível. E o G já foi um pouco diferente, a crescente dele já foi uma reta, né? Já foi uma coisa talvez um pouco mais linear. E, puta, eu fico muito feliz, assim, de hoje estar nessa condição com eles, porque é uma coisa que está se construindo há pelo menos 8 anos, né? Há pelo menos 8 anos trabalhando e provendo situações, exposições e residências e coleções X e Y e leve e trás, para hoje a gente estar colhendo esse fruto. Topa responder umas perguntas aqui junto comigo, Rô? Vai. Então, vou puxar umas perguntinhas aqui, ó. Deve ter umas perguntas para você aqui também. Vamos ver. Parará, parará, parará. Vamos lá. Ué, por que não apareceu aqui? Será que o celular está esquentando muito ou está esfriando muito? Espera aí. Bom, eu vou fazer a pergunta eu mesmo aqui. Eu não sei por que eu não estou conseguindo compartilhar. Ah, agora abriu aqui para mim. Ele não está compartilhando, acho que porque está os comentários abertos. Eu vou ler a pergunta. O que acontece quando um certificado é extraviado pelo colecionador? Essa daqui acho que é mais específico para mim. Tom, quando um certificado é extraviado pelo colecionador, a gente emite um certificado novo, mencionando que um primeiro certificado foi extraviado em algum momento e anulando esse primeiro certificado. Então, por exemplo, se eu entreguei uma obra para o Roy na mudança, sei lá o que aconteceu, ele perdeu a pasta com aquele certificado. Eu emito um novo, eu digo a obra tal é de autoria do Andrei Rossi, é original, é única, foi comprada pelo colecionador, né, pela coleção da Renata e do Rodrigo Bari. E que legal que apareceu aí para vocês. Pela Renata e pelo Rodrigo Bari. E esse certificado é a segunda versão, única versão válida, que anula a qualquer versão anterior desse mesmo certificado. Ou seja, se em algum momento vier alguém, né? Achei um certificado, vou produzir uma obra igual para tentar vender, sei lá o quê. O certificado número 1, né, o certificado número 2, ele anula o certificado número 1. Né? Então, por exemplo, se o Rodrigo tirar da cartola dele e falar, peraí, como assim uma obra igual? A minha é original. Tá aqui o certificado assinado, assim assado, e aí você consegue validar isso, né? Você consegue autentificar, né? Atestar a autenticidade da obra. Faz sentido? Depois você me diz aí se faz sentido. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui para eu responder junto com o Rô. Pô, que merda, as perguntas não estão subindo por algum motivo aqui. Uma pergunta interessante aqui, ó. Assim como as moedas virtuais, assim como surgiu as moedas virtuais, você acredita na existência de uma moeda específica para a arte? Vai você aí, Rô. É possível, mas teria que ter uma função, né? Que justificasse criar alguma moeda específica para isso. A princípio, você pode usar o token, né? Que é a moeda virtual para qualquer coisa, basicamente. Uhum. Então pode ser. Pode ser inclusive uma forma de artista se financiar, de galeria se financiar, ao invés de você abrir uma empresa com uma SA e vender ações, você vende token, né? É Uhum. uma forma. Nunca tinha pensado sobre isso. Ainda bem que você está aqui. Eu não acho que eu não ia saber responder essa daqui, não. Talvez um pouco mais distante para mim essa pergunta. Deixa eu ver, ó, tem uma boa aqui. Caramba, não sei se está aparecendo para vocês. Para mim, ela não está aparecendo por algum motivo. E aí, meu querido, vai ou não vai? Aqui. Você acha que a arte pode ser traiçoeira para o colecionador quando o artista do momento sumir da cena? Vou repetir de novo, a pergunta é comprida e complexa. Você acha que a arte pode ser
traiçoeira para o colecionador quando o artista do momento sumir de cena? Quer falar aí ou quer que eu comece, Rô? Acho que pode como qualquer outra coisa, na verdade. O artista pequeno é como se fosse uma, uma microcap, né? Quando você está falando de bolsa, por exemplo. É uma empresa muito pequena que tem uma assimetria possível de valorização muito grande, mas também tem um risco proporcional muito grande. Desde que custe pouco e se você perder não te machuque, tá tudo certo. Eu colocaria um outro fator. Esse fator que você colocou é interessante, né? O outro fator que eu colocaria é tente evitar essa situação de artista do momento, né? Eu acho Ah, sim. que A não ser que você tentar. goste da obra. A não ser que você goste da obra, porque se você gosta da obra, tá resolvido o problema. O artista pode sumir de cena, você tem prazer de ter aquilo na sua casa. É. E aí não tem problema nenhum. Agora, se você está comprando com a pegada da valorização, com essa preocupação da valorização, eu acho que você tem que se blindar desses saltos que são temporários, sabe? Dessa onda que é só uma onda. E ir atrás do que é um pouco mais consistente. Muito bom. Vamos ver mais uma aqui. Caraca, agora que eu me dei conta que a gente já está 1h05 falando. Olha que legal. Uma pergunta boa aqui. Fala do mercado especulatório no mundo da arte. Especulação. Cara, isso tem muito, cara. Isso tem muito. E no meu caso, né, o que eu acho que o que eu acho que é fundamental e que vocês já me ouviram falar aqui um monte de vezes é você girar as várias engrenagens do circuito. Então, se você tem o museu falando de você, se você tem a revista falando de você, se você tem a internet falando de você, se você tem, sei lá, N coisas falando de você, você tira um pouco desse fator especulação. Sempre vai ter esse fator especulação. Sempre vai ter, né, enfim, um, sei lá, um burburinho maior, porque como é que fala? Com a matéria que saiu. A matéria saiu ontem. Então, hoje, nesses próximos momentos, ele vai ficar um fervor e tal. É, mas a especulação é possível de driblar com essas várias outras engrenagens. O que você acha, Rô? Como que você, como colecionador, que tem um galerista, sei lá, tentando te vender uma obra, como que você é, tenta fugir disso, saber o que é especulação e o que é verdade? Cara, a primeira coisa minha é feeling, o que que eu acho da obra. Uhum, É, E aí depois eu tento prestar atenção nos sinais de como esse artista está sendo trabalhado pela galeria uhum, e da própria galeria, né? Qual é qual é a consistência do trabalho da galeria? Que foi a primeira coisa que a gente bateu papo lá naquele primeiro dia que eu fiquei impressionado, né? Que eu saquei que você tinha um objetivo com a galeria, você tinha um plano e você estava seguindo o plano, né? uhum. Ah, de resto, assim, eu não, eu nem falo muito, na verdade, com o galerista, então, eu não tenho muita relação com o galerista, assim, eu não entro, eu vejo no mais arte da vida e tal, não sei o quê, mas eu não fico indo muito, não, sou bem específico. Então, não, nem acontece muito comigo, ninguém nem me aborda. É legal que você não como é que fala? Induzido, né? Isso é importante. Muito bom, vamos ver mais uma aqui, ó. A galera gostou aqui, tá interagindo um monte. Deixa eu ver aqui. Tomás, vocês já tiveram algum problema com alguma falsificação de obra dos artistas da OMA? Nunca, Jeff. Graças a Deus, nunca tivemos. Artista jovem é muito complexo para falsificar, né? Exige uma dedicação muito grande,
exige N coisas, assim, para você falsificar uma obra. E às vezes E o cara tá vivo, né? Exato, e às vezes o tempo que o cara vai levar para fazer essa obra, para depois vender ela por 10, 20, 30 mil reais, o cara não faz isso. E outra, o Rodrigo matou, o cara tá vivo. Né? Eu vou levar isso aqui pro Giovanni e falar, Giovanni, isso aqui é seu. E eu falo, que porra é essa? Quem fez isso, sabe? Então, de artista vivo é um pouco mais complexo. Mas eu conheço histórias bizarras, assim, de obras de artistas recém-falecidos, né? Que vêm para o mercado, assim, aliás, nessa questão o mercado é escroto, é escroto. O cara, o defunto não chegou a esfriar, a obra já está saindo sabe? E principalmente para escultor, isso é bizarro, principalmente para escultor. Por quê? Porque muitas vezes você tem um molde, você tinha um cara ali, vamos supor que o Giovanni agora vai sair, vou dar um spoiler aqui, vai ser as primeiras obras de bronze do Giovanni. A obra de bronze tem um molde que fica lá na fundição, lá em Minas Gerais, a fundição que a gente contratou, né? Lógico, tem uma confiança, tem uma investigação antes de você fechar com a fundição X ou Y. Tem. Mas quem garante que alguém não vai roubar esse molde daqui a pouco e o cara, né, vai fundir lá uma peça? E aí, né? E qual que é a PA? Qual que é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5? Teoricamente, depois de feita as tiragens, né, X da obra, você deveria dar o molde por perdido, você deveria destruir o molde. Mas ainda que alguém, o Bari, vamos falar que o Bari é um mau caráter agora aqui, vai fazer o papel do mal aqui, do vilão. Ele comprou uma obra do Giovanni de bronze X, né? Ele comprou essa latinha aqui. Ele vai levar a obra mesmo, a obra de bronze, numa fundição e vai fazer um molde novo e vai replicar mais 10 latinhas. E ele vai vender as 10 latinhas. Então, para os escultores, isso é um pouco complicado. E aí entra, por exemplo, a questão do certificado, né? Entra algumas outras coisas que você consegue fazer amarração. Vou dar um outro spoiler aí. Nós estamos pensando hoje em fazer certificado de autenticidade via blockchain, porque aí você é uma rede que valida aquele certificado. Aquele certificado não existe 2, 3, 4 vezes. É uma vez só, via blockchain, não tem como perder o certificado. E mais do que isso, você vai agregando informações daquele certificado, né? Vira um livro de registro da obra, não só um certificado. Ele vira um livro de registro da obra e não mais um certificado. Então, quer dizer, aconteceu uma exposição nova, eu vou digitar lá, ó, agora a obra do Bari foi para a exposição não sei aonde. Ó, agora a obra do Bari foi para a exposição não sei aonde. Ó, agora a obra do Bari caiu, quebrou e foi restaurada. Ó, agora a obra do Bari foi arrematada num leilão por 5 vezes mais o valor, por 5 milhões, e não é mais do Bari, agora é do Jeff. E aí o Jeff vai vender, quer dizer, todo esse histórico, não tem especulação. Não, essa obra já foi arrematada. Não, filho, não tá ali, ó. É só você ler o descritivo da obra, via blockchain matou. Né? Então, isso é uma coisa que estamos estudando. Que mais? Vamos mais uma aqui, ó. Essa é complexa também. Essa eu vou deixar para o Rô aqui, ó. Uma obra, se você não quiser, fica à vontade, hein, Rô, pelo amor. Uma obra com tema atual, militante, entre parênteses, tem a tendência de valorizar mais? Ou existe mercado também para a obra com assuntos atemporais? Bom, para começar, eu não gosto de arte militante, né? Você sabe. Sei, por isso que eu falei. Para mim, pessoalmente, não vale nada. Mas mesmo que valha, de repente, para algum grupo, é muito. É complicado. Se a obra não tem aquela terceira coisa que não dá para explicar, que não é só técnica, que não é.
ela não vai durar durante o tempo, né? Não vai ser reconhecida durante o tempo. E o que faz valorizar é ser reconhecido durante o tempo, né? Não é momento, né? É, Os eu, artistas que a gente conhece aí há séculos, eles não são conhecidos há séculos por acaso, né? sim, sim, eu vejo, primeiro assim, eu não gosto de chamar a arte como militante, né? Eu não gosto de chamar a arte como de bandeira X ou de bandeira Y. Eu acho que a arte ela reflete um momento, né? É, e se esse momento é o momento X ou Y, a arte vai refletir esse momento. Então, na verdade, a arte não é militante, a arte ela está sendo feita agora, ela é contemporânea, né? No sentido do tempo, ela é, enfim. E o que vai definir se essa obra vai valorizar mais ou menos não é definitivamente ou não é necessariamente, vou me corrigir, se ela é uma obra que fala sobre A ou B, se é uma obra X ou Y. São outros fatores que vão definir se essa obra vai valorizar ou não, né? Mas a obra, eu acho que ela tem que refletir o tempo dela. Por isso tem espaço para tudo. Tem espaço para obra, entre aspas, militante, né? Não gosto de usar esse termo. Como também tem espaço para obra atemporal, para obra abstrata, para obra, desde que ela reflita uma situação, resolva, né, ali ou questione um problema daquele tempo, da vivência daquele artista, ela tem. Todas elas começam no mesmo patamar de chance. Nasceram. Depois de nasceram, pô, como que se articula esse artista? Como que se articula esse? O que esse está fazendo para a carreira dele? O que está fazendo esse? O que é essa obra em relação a toda a produção desse artista? O que é essa obra em relação a toda a produção desse artista? Ou seja, vão ter vários, mas muitos fatores que vão dizer se essa vale mais ou menos, que vão além, vão para além da, da, do tema da obra em si. Vamos ler as últimas duas aqui, ó. Deixa eu ler os comentários. Fiz uma pergunta, acabou minha bateria. Será que ela continua na caixa? Putz, deixa eu ver. Existe. Cara, eu vi a sua W Malma. Eu vi aqui a sua pergunta. Eu vou selecionar uma. Você perguntou como colocar o valor na obra. Essa pergunta a gente respondeu em outra live, né? Se você fuçar aí no Instagram da galeria ou mesmo no YouTube da galeria, tem uma live inteira que fala sobre precificação de obra. Aí tem aqui, ó. Existe um número. Essa daqui é boa. Aliás, existe um número específico de obras para vender para um colecionador? Ontem estávamos em uma sala de bate-papo nessa rede social nova, que é o Clubhouse, com a Zipper Galeria, com a Bianca Bockel Galeria. A Bianca acho que deve estar aí, não sei se ela está aí ainda, mas a Bianca estava aí até mais cedo. E nós falamos sobre isso, né? Algumas galerias, elas fazem essa seleção, essa distinção entre os colecionadores, né? Ah, não, essa obra aqui, ela não pode ir para a coleção do fulano. Essa obra não pode ir para a coleção, ou tem que ir para a coleção do Beltrano. Isso por um lado, né? Isso algumas galerias praticam isso por um lado. Pelo outro, é uníssono, né? No mercado de arte, que, ai, como é difícil o mercado de arte. Ai, porque não tem mais colecionadores. A gente tem que desenvolver jovens colecionadores. E aí, quando você desenvolve um jovem colecionador, você não vende a obra para ele porque ele não merece ter a obra na coleção dele. Eu acho isso uma bizarrice sem tamanho. Eu acho isso de uma escrotice sem tamanho, né? Lógico que a gente pondera, pô, tem um cara aqui, o Rô, ele tá me pedindo ensandecidamente por uma obra nova do Thiago. Então, quando sair uma obra nova do Thiago, eu vou mostrar para ele. Mas não porque ele merece, não merece, porque não é essa a questão, é o interesse do cara em ter o trabalho. Na minha cabeça, o cara pode ter tantos trabalhos quantos ele quiser. Quem decide isso é ele, não sou eu que decido, né? E o dinheiro é dele, a casa é dele, a coleção é dele. Não sou eu que vou dizer quantas obras ele tem que ter. Ao contrário, eu diria para o meu artista, ó, você está produzindo pouco, velho, porque só o Rodrigo compra seu trabalho. Não está dando para os outros caras comprar.
Então, sabe, faça dos problemas o seu problema. Não existe isso em outro mercado, velho. Ah, não, eu vou escolher quem compra a camisa lá da C&A, só pode o... Tem os casos, né, de gente que tem obra e não valoriza nem um pouco, esculacha com a obra, que o artista às vezes fica puto e não quer vender mais pro cara, né? Mas aí é uma outra coisa, você esculachou com a obra, É. né? Eu já vi Com razão, situações... diga-se de passagem, o cara não quer vender mais. Não, e mais, hein? Tem acontecimentos, isso eu já passei por isso, do cara olhar a sua relação com a obra, como é que fala? A sua relação com a obra, como você trata aquilo dentro da sua casa, o cara vai falar assim, meu, a pra puta que pariu, o Rodrigo fez da escultura lá um chaveiro, ele tá pendurando chave não sei aonde. Eu não vou mais vender obra pra esse cara. Mas não é porque ele merece ou não merece. É uma outra coisa. O cara não cuida da obra, sabe? O cara tá denegrindo. Desculpa, vou até corrigir aqui. O cara tá degradando a imagem do trabalho. Então, não vou mais vender esse tipo de trabalho pro Rodrigo, porque, pô, se eu tô preocupado construindo uma parada perene, construindo uma parada de longo prazo, e aí eu vendo o trabalho pro Rodrigo, ele fica pendurando a chave lá no pescoço da obra. Daqui a pouco tá com uma bola preta aqui, ó, de sujeira da chave que ficou batendo. Aí ele vai mandar, ó, você restaura? Restaura o inferno que eu vou restaurar. Mas aí acho que não é uma questão de escolha, né? Não é, enfim. Caso o colecionador, ó, última pergunta aqui que a gente já tá 1h20 falando. Caso o colecionador venda a obra, o artista tem alguma porcentagem? Cara, deveria ter, tá? Deveria ter. É o ECAD, né? Isso é uma legislação, tá? Isso não é nem um controle que, não, eu acho justo ou coisa do tipo. O problema é que não há fiscalização e não há o cumprimento dessa lei de uma forma rigorosa. Por isso, deveria ter, é legislação, mas como não há fiscalização, na realidade isso não acontece. Então, por exemplo, o Rô comprou uma obra vou usar números absolutos aqui, tá? Ele comprou uma obra do Giovanni de 10 mil reais, né? Quando ele comprou essa obra de 10 mil reais do Giovanni, linhas gerais, né? O Giovanni ficou com 50%, a galeria ficou com 50%. Beleza. Quando o Rô quiser vender essa obra lá na frente e ela estiver valendo 100 mil reais, 10 vezes mais, o correto não, né? O mais óbvio seria ele procurar a OMA, se a OMA estiver trabalhando daqui 10 anos e tal, ele procura a OMA, aí eu vou falar para ele, que legal, tal, né? Você quer vender, pô, hoje ela tá 100. Então essa venda, a galeria, como ela vai trabalhar, ela vai ficar com 20% dessa venda e a gente vai repassar 5% dessa venda para o artista, ECAD, responsabilidade nossa, beleza. Ou seja, se a gente vender por 100, o Rodrigo fica com 80, a galeria fica com 15, o artista fica com 5. Esse é o mínimo, tá? Esse 20% é o praxe. O mínimo é 5% do artista, isso é legislação. Esse 20% é o praxe. O Rodrigo pode falar, não, eu não vou levar para uma que você está me cobrando 20%, eu vou levar para a galeria X, que me cobra 10%. E vai ficar 5 com a galeria e 5 com o Giovanni. O que não tem problema nenhum. É uma escolha dele. O Rodrigo pode também levar para um leilão. Ele pode levar lá, combinar numa Sóteps da vida, falar, avalia meu trabalho aqui, vê se vale alguma coisa. O cara vai falar, caralho, tem um potencial tal. Aí o Rodrigo fala, eu quero um mínimo de tanto, ou eu quero entrar no risco, ou eu quero... Aí ele faz uma negociação, a casa de leilão vai ficar com percentual, o Rodrigo vai ficar com percentual, e normalmente as casas de leilões sérias, né, tipo esse exemplo que eu dei, Sóteps, acho que é a maior, eles têm essa preocupação do ECAD de repassar não é o ECAD, tá? Isso é a nível mundial, o ECAD é Brasil, mas de repassar esse percentual pro artista. Eu tenho feito um esforço homérico aqui, tá? De tentar fazer esse mesmo contrato que tem os jogadores de futebol, sabe? Do clube formador, de ter esse contrato com os artistas da galeria,
porque eu tenho a OMA tem essa vocação, né, de trabalhar com jovens artistas. Então, de construir a carreira deles. E a hora que eles alçarem voos maiores, não tem problema nenhum. Aliás, eu estou construindo para isso. A OMA vai ficar ali com 1%, 2%, 3%, 5%, sei lá quanto, porque ela foi uma galeria formadora, né? Mas eu confesso para vocês que tem sido uma luta diária para conseguir isso, porque quando se fecha uma nova negociação, né? O Giovanni vai sair da OMA e vai trabalhar com a Galeria X. Ou pior, né? Nem vai sair da OMA, ele vai ficar com as duas galerias. Eu sempre jogo na mesa. Eu falo, olha, eu que ruí o osso com o Giovanni até agora. Você está vindo agora, está sentando na janelinha, então você vai ficar com 40%, o Giovanni vai ficar com 50% e a OMA vai ficar com 10%. É uma queda de braço. Você não imagina a queda de braço e pouquíssimos topam fazer isso. Eu falo aqui com a maior tranquilidade, porque quando eu quis trabalhar com o Daniel Melim é um artista representado pela Choque Cultural, eu paguei valor para Choque Cultural de livre e espontânea vontade, né? O Baixo falou, olha, funciona. Eu falei, eu acho justíssimo. Então, quando eu vendi, tá aqui. Até que a gente encerrou essa relação. E hoje eu não faço mais, né? Hoje não tem mais essa relação com a Choque. Mas eu já fiz depósitos algum tempo atrás de vender uma, vai, repassando para ele. Enfim, tô me alongando demais aqui, 10h20 já. Vou deixar o Rodrigo dormir. Valeu, Tom. Mas, Rô, obrigado, hein? Assim na Berlinda, de repente. Obrigado por ter entrado, dado o seu depoimento e participado aqui, batendo papo com a gente. Valeu, cara. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, por ter interagido. Lembrando que essa live fica salva aqui no nosso IGTV. E na semana que vem ela entra no YouTube da Galeria e entra também no podcast da Galeria para quem não conseguiu assistir ela inteira e vai depois escutar aí no carro, trabalhando ou sei lá o quê. Beleza? Obrigado a todos, todas. A gente se vê na quarta-feira que vem. Abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Até, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito legal, muito legal. Vou concluir aqui. Semana que vem a gente se vê de novo aqui nesse mesmo canal. E mais um convite ainda, hein? Clubhouse. Terça-feira, toda terça-feira, às 7 horas, a gente vai bater um papo no Clubhouse. Foi muito legal a primeira experiência. Então, quem tiver a rede social aí, quiser seguir, acompanhar lá, pode seguir o Tomás, segue a OMA, segue a Zipper. Tem algumas poucas galerias entrando lá. Mas eu gostei muito do papo que a gente teve. E acho que vai dar boas conversas lá. Tá bom? Beijo em todas, todos. A gente se vê na semana que vem.